1693. Black Hollow, território das montanhas Apalaches. O céu estava coberto de nuvens baixas quando Ayla foi arrastada para o centro da clareira. As árvores ao redor permaneciam imóveis, como se até a floresta temesse respirar diante do que estava prestes a acontecer. Ela não resistia mais. Com as mãos atadas e os tornozelos marcados pelas cordas, seus olhos permaneciam erguidos, firmes, encarando um a um os rostos que a condenaram. Homens de Deus, mães que haviam recorrido a ela em segredo, anciãos que a temiam apenas por conhecê-la demais. A fogueira já estava preparada. Por praticar feitiçaria, seduzir maridos e invocar o demônio, você será purificada pelo fogo, declarou o juiz Abner Whitlow, a voz trêmula entre convicção e medo. Ayla não respondeu. Em vez disso, sorriu. Não um sorriso de escárnio, mas de algo mais profundo, uma certeza silenciosa. Vocês acham que isso me fará desaparecer? Ela disse em voz firme. Meus ossos vão se tornar raízes, minha voz, vento, meu sangue, maldição. Muitos se entreolharam, desconfortáveis. Uma mulher sussurrou uma oração. Quando a tocha tocou a madeira, o fogo subiu com rapidez sobrenatural, mas Ayla não gritou. Seus cabelos ruivos dançaram como chamas, e seus olhos brilharam em um tom vermelho jamais visto por olhos humanos. Ela murmurou palavras em uma língua esquecida. 7 gerações, 7 almas. E então, a verdade. Um trovão ribombou ao longe, mesmo sem nuvens de tempestade. Um dos homens próximos ao fogo caiu morto, olhos abertos, sem vida. O murmúrio da multidão se transformou em gritos. O fogo consumiu Ayla, mas sua imagem permaneceu gravada nos olhos de todos. Ereta, poderosa e absolutamente serena. Na manhã seguinte, o riacho secou, pássaros desapareceram da floresta e os pesadelos começaram. Pequenos no início, depois mais vívidos, como se alguém estivesse acordando dentro deles. A vila tentou esquecer. Rituais foram feitos. A clareira foi isolada com símbolos religiosos, mas o nome Ayla nunca deixou de ser sussurrado pelo vento, especialmente quando alguém morria jovem. Diziam que ela esperava, paciente, a chegada da última chama, aquela que traria a verdade. A chuva fina caiu sem parar durante todo o caminho até Black Hollow. Clara Bennett mantinha as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada sinuosa que cortava a floresta. Cada curva revelava mais da neblina espessa que parecia recusar-se a dispersar. Ela não voltava ali havia 15 anos. O carro passou pela placa envelhecida na entrada da cidade. Black Hollow, fundada em 1687. Logo abaixo, alguém havia rabiscado com tinta vermelha: o que foi enterrado aqui nunca dorme. Clara ignorou. Como médica forense, estava acostumada a superstições, histórias antigas e símbolos que pareciam significar algo. Estava ali apenas para cuidar do funeral da avó, resolver os documentos da casa e partir. Mas ao chegar à antiga residência de Martha Bennett, a sensação de estranhamento a atingiu como um vento gelado. A casa vitoriana, embora bem cuidada, parecia observá-la. As janelas altas lembravam olhos e a varanda estalava mesmo sem ninguém pisar. No velório, os rostos eram familiares e estranhos ao mesmo tempo. Velhos conhecidos da infância que pareciam evitar seu olhar. 1 ou 2 ofereceram condolências automáticas. Outros apenas cochicharam entre si, como se sua presença ali despertasse algo incômodo. Sua avó era uma mulher forte, mas nos últimos tempos falava coisas esquisitas, comentou a vizinha senhora Mallory, ajeitando o broche com um crucifixo. Dizia que os ventos estavam voltando. Clara não respondeu, apenas agradeceu e se afastou. Aquilo parecia típico de uma senhora idosa em declínio mental. Naquela noite, Clara ficou na casa. O testamento indicava que ela herdaria tudo: casa, terreno, objetos. Na antiga escrivaninha da avó, encontrou uma carta lacrada com cera vermelha. A única coisa escrita do lado de fora era: para Clara. Quando os sussurros começarem, ela não abriu. Ainda não. Ao subir para o quarto que costumava ser seu, algo chamou sua atenção. A porta do sótão estava entreaberta. Ninguém usava aquele sótão há décadas. Um vento frio desceu dali, mesmo com todas as janelas fechadas. Clara subiu os olhos devagar para o escuro acima. Por um segundo,
Jurou ouvir um sussurro tênue entre as tábuas. Clara! A noite caiu pesada sobre Black Hollow e Clara se viu incapaz de dormir. O sussurro que ouvira no sótão permanecia em sua mente como uma nota dissonante que insistia em ecoar. Ela tentava racionalizar. Vento, madeira antiga, tensão, mas não estava convencida. Perto das 2 da manhã, desceu até a sala em busca de chá. Ao abrir uma das gavetas do armário antigo, notou que o fundo de madeira soava oco. Curiosa, retirou os panos e puxou o painel solto. Lá, cuidadosamente enrolado em tecido de linho, estava um caderno de capa escura, gasto pelo tempo. O cheiro de papel velho e ervas secas exalava do diário. As primeiras páginas estavam escritas com uma caligrafia firme. Era de sua avó, mas à medida que avançava, a escrita mudava. Mais inclinada, obsessiva, cheia de rabiscos. Algumas palavras eram ilegíveis, riscadas, quase desenhadas com raiva. Ela voltou, os olhos vermelhos nas árvores. 7 nomes, 6 caíram. Resta uma. Clara franziu a testa. Um desenho chamava a atenção. Uma mulher em pé, cercada por fogo, com raízes saindo de seus pés. Ao redor, rostos contorcidos. No alto da página, um nome escrito diversas vezes, com força. Ayla. A partir dali, o conteúdo tornava-se mais perturbador. Círculos mágicos, símbolos estranhos, registros de sonhos e visões, fragmentos de conversas anotadas como se tivessem sido ouvidas ou lembradas de outra vida. Ela quer justiça, não vingança. A chama precisa se lembrar. Clara, seu nome, escrito à margem em letras pequenas. Várias vezes, as mãos de Clara tremiam. Era loucura, devaneios de uma mente envelhecida, talvez afetada por demência. Mas algo naquele diário, algo na forma como as palavras pareciam ecoar dentro dela, fazia sua espinha gelar. Ela fechou o caderno devagar, como quem encerra uma conversa perigosa. No silêncio da sala, a chaleira começou a apitar sozinha. Só então Clara percebeu que nunca a ligara ao fogo. Na manhã seguinte, a névoa ainda cobria a cidade como um véu molhado. Clara, com olheiras e a mente inquieta, desceu ao porão à procura de distração e de respostas. O diário ainda ecoava em sua cabeça. O porão da casa de Marta era um labirinto de memórias. Baús, armários antigos, móveis cobertos com lençóis brancos. O ar era denso, levemente adocicado, como se impregnado por ervas secas e tempo. Enquanto tateava entre caixas e livros embolorados, algo atrás de uma estante chamou sua atenção. Parte de uma moldura de madeira, escondida, quase sufocada pelo esquecimento. Com esforço, ela arrastou os móveis e revelou a pintura. Era um retrato a óleo, grande, em estilo clássico. Uma mulher de cabelos ruivos ondulados, pele pálida, olhos profundos. Clara sentiu o coração acelerar. A mulher era idêntica a ela. Os mesmos traços, o mesmo olhar fixo, quase desafiador. A assinatura no canto inferior direito dizia apenas A. O nome Ayla sussurrou em sua mente. Atrás da moldura, colado com cera ressecada, havia um envelope amarelado. Dentro, recortes de jornal, todos antigos, todos com manchetes semelhantes. Jovem local morre misteriosamente aos 28 anos. Descendente da família Bennett, é encontrada sem vida, causa indeterminada. Mais uma tragédia atinge herdeiras da linhagem de Martha W. Clara contou 6 casos. Mulheres da mesma família, todas com semelhanças físicas, todas jovens, todas mortas. Ela se sentou no chão frio do porão, cercada por sombras e silêncios. O padrão era claro. Havia uma linha que conectava todas elas. E agora, essa linha chegava a ela. A pintura parecia observá-la. Os olhos da mulher, seus próprios olhos, brilhavam sob a poeira, como se tentassem lhe dizer algo. Um aviso, um chamado, um estrondo abafado ecoou do andar de cima. Clara se levantou num salto. Quando voltou o olhar para o quadro, teve certeza de que a expressão da mulher havia mudado sutilmente. Ela, agora, sorria. Clara não falou com ninguém durante o resto do dia. Trancou a pintura no sótão e guardou os recortes no diário. Mesmo assim, à noite, ela mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a mulher do quadro, ou a si mesma, cercada por chamas, sussurrando palavras em uma língua que ela não conhecia, mas que, estranhamente, compreendia. Na manhã seguinte, decidiu procurar alguém que talvez soubesse mais sobre a história da cidade. Uma biblioteca antiga ainda funcionava no centro,
e lá conheceu Elias Morgan, um historiador local que parecia guardar mais do que livros em sua memória. "Você é da linhagem Bennett?" ele perguntou ao ver seu sobrenome na ficha de empréstimo. Clara assentiu. Elias a olhou por um segundo mais longo do que o normal. "Sua família carrega uma sombra." Ela sorriu, desconfortável. "É o que dizem. Preciso entender mais sobre Ayla." "Ayla, alguma coisa. Talvez uma antepassada." Elias hesitou. Então levou-a até uma sala nos fundos, onde mantinha registros não catalogados da vila. Folhearam livros, jornais, cópias de julgamentos antigos. Ayla não era apenas uma curandeira, era descendente de uma linhagem europeia de mulheres chamadas de As Chamas, disse ele, puxando um volume grosso. Foram perseguidas em várias partes do mundo. Dizem que eram ligadas à terra e que a terra respondia a elas. E por que ela foi executada? Ciúme, ignorância e medo. Os homens que a condenaram eram os fundadores da vila. Mas diz a lenda que antes de morrer, ela lançou uma maldição. Elias puxou um pedaço de papel, uma árvore genealógica feita à mão. Clara reconheceu alguns nomes dos recortes. E o seu, no topo, sublinhado em vermelho. 7 gerações, 7 mulheres. As primeiras 6 já morreram. A última é você. Clara engoliu em seco. A lenda não era apenas uma lenda. E se eu for a última, o que acontece comigo? Elias olhou para ela, sério. Ou a maldição termina com você, ou começa de novo, mais forte. Do lado de fora, o céu escurecia, e entre as árvores algo parecia observar os dois. A floresta parecia mais densa naquela tarde. Clara não sabia dizer por que decidira ir até lá. Apenas sentiu que precisava, como se algo dentro dela a puxasse em direção às árvores, um ímã antigo que finalmente encontrara seu norte. Seguiu um caminho de folhas úmidas e galhos estalando, acompanhada por um silêncio quase absoluto. Nem mesmo pássaros cantavam. O único som era o de seus passos, e de tempos em tempos, um sussurro breve, leve como brisa. Clara, ela se virou várias vezes, certa de que alguém a seguia, mas nunca havia ninguém. O sol se escondia entre os galhos altos quando encontrou uma clareira circular. No centro, pedras dispostas em formato de espiral, cobertas de musgo. Algumas tinham marcas entalhadas, símbolos iguais aos do diário. Um arrepio percorreu sua espinha. Ao tocar uma das pedras, sentiu um calor súbito subir por seu braço. De repente, a floresta desapareceu. Ela estava em outro tempo. Sentiu o cheiro de fumaça. Viu rostos deformados pelo medo. Estava de pé sobre a mesma clareira, mas cercada por uma multidão. Seus pulsos doíam. Estavam atados. As roupas queimavam sua pele e o fogo rugia ao seu redor, mas ela não gritava. Clara deu um passo para trás e, num piscar de olhos, estava de volta à floresta, ofegante, caída de joelhos diante da espiral de pedras. A visão a deixara exausta, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela parecia mais desperto, como se tivesse tocado uma memória que não era sua, mas também era. Ao se levantar, notou marcas recentes na terra, pegadas que não eram suas, e nas pedras, uma nova inscrição havia surgido, como entalhada por mãos invisíveis. A chama deve lembrar para que a raiz se quebre. Clara saiu da clareira quase correndo, o coração aos pulos. Quando olhou para trás, jurou ver uma figura entre as árvores, uma mulher de cabelos ruivos, parada, observando. Ela não se mexia, mas Clara soube, com uma certeza profunda, que fora chamada até ali por ela e que aquilo estava apenas começando. Clara passou os 2 dias seguintes reclusa na casa. A visão na floresta deixara marcas que não sumiam com o tempo. O toque do fogo ainda parecia real em sua pele. Ela leu o diário da avó do início ao fim, anotando cada símbolo, cada nome, cada data. Na noite do 2º dia, Elias apareceu à sua porta. "Eu precisava confirmar uma coisa", disse, entrando sem cerimônia. "E você precisa ver isso." Ele espalhou vários papéis sobre a mesa, registros históricos, certidões de óbito, cópias de anotações antigas, feitas por um pastor local no século XVIII. Todas as mulheres da sua linhagem morreram entre os 27 e 30 anos,
explicou ele, apontando os documentos. E em cada geração havia sinais, visões, sussurros, símbolos surgindo em pedra ou madeira. E sempre, sempre, o nome Ayla. Clara já sabia disso, mas o que Elias mostrou a seguir a deixou sem ar. Há registros do lado dos juízes também, homens cujas famílias participaram do julgamento de Ayla. Todos eles, ao longo dos séculos, também enfrentaram tragédias, suicídios, surtos, desaparecimentos. A maldição não era só para as mulheres. Elias negou com a cabeça. Não era uma maldição, não no começo. Era um aviso. Ayla era uma guardiã, Clara. Protegia um antigo ciclo da natureza, algo que os fundadores da vila quebraram. Ao matá-la, libertaram algo selvagem, e isso se alimentou da dor dela. Usou sua morte para crescer. Clara sentiu os pelos do braço se eriçarem. Está dizendo que a maldição foi distorcida? Sim, a dor dela se tornou uma entidade viva. E você é o último elo da linhagem, a única capaz de escolher encerrar esse ciclo ou deixá-lo consumir tudo. Ele colocou diante dela um manuscrito rasgado. A chama não deve vingar, deve lembrar, aceitar e queimar por escolha própria. Do lado de fora, a noite caía pesada, mas na floresta, entre as árvores, luzes tremeluziam, pequenas chamas, como se a própria Ayla estivesse se aproximando, passo a passo. E Clara começava a entender. A história não era sobre morte, era sobre legado. A casa de Elias estava trancada. Clara bateu na porta por vários minutos antes de tentar a maçaneta. Estava aberta. Ao entrar, o cheiro de ervas queimadas e papel envelhecido a envolveu. Elias chamou, mas não houve resposta. No centro da sala, uma mesa repleta de anotações, livros abertos e mapas da floresta. Entre os papéis, uma carta endereçada a ela. Clara, se você está lendo isto, então já está tarde demais para mim. Mas talvez não para você. A mão de Clara tremeu. Continuou lendo. Você não é apenas a sétima. É o elo que pode quebrar o ciclo. A morte de Ayla não foi um fim, mas uma abertura. Um portal alimentado por dor. Se você morrer, ele se completa. Mas se você lembrar, verdadeiramente lembrar quem ela foi, se aceitar essa dor como parte sua, pode fechar o véu, mas o preço será alto. A carta terminava com um símbolo, a mesma espiral de pedras da floresta. Clara olhou em volta. O lugar estava revirado. Havia sinais de luta. Um livro caído mostrava a imagem de um antigo selo, com a inscrição: aquilo que foi aberto pelo fogo só pode ser fechado pela chama viva. Ela entendeu. Ayla não buscava sacrifício, buscava redenção. E Clara não estava sendo caçada, estava sendo testada. Naquela noite, Clara retornou à floresta. A lua cheia iluminava o caminho até a clareira. No centro da espiral, velas haviam sido acesas por mãos invisíveis. Uma presença antiga pairava no ar, espessa, densa, como o próprio tempo. Eu estou aqui, disse Clara em voz alta, erguendo o diário de Marta. Não para morrer, mas para lembrar. Ela abriu o caderno e leu em voz alta os nomes das mulheres da linhagem, um por um. Cada nome ecoava na clareira como um trovão suave. Nós não fomos condenadas, fomos silenciadas, e eu não serei. As árvores começaram a estremecer. A terra vibrou sob seus pés. Uma forma surgiu entre as sombras. A mulher do retrato, Ayla. Mas agora Clara via. Era ela mesma e outra. Era todas ao mesmo tempo. Ayla estendeu a mão. Clara a segurou. E então a chama surgiu, não do fogo, mas de dentro. Um calor profundo e dourado que envolveu ambas. Um grito ecoou na floresta, não de dor, mas de libertação. A clareira explodiu em luz. As árvores, por um instante, pareceram curvar-se, como se prestassem reverência ao que estava acontecendo. Clara sentia seu corpo inteiro vibrar. O calor não queimava, iluminava, revelava. Ayla, ou o que restava dela, mantinha a mão de Clara firme. Seus olhos, antes cheios de dor, agora refletiam serenidade. Mas atrás de Ayla, algo se movia. Uma sombra, alta, informe, pulsante. Era a forma daquilo que fora alimentado por séculos. O ódio, a injustiça, a repetição da dor. A entidade nascera do sofrimento de Ayla, mas crescera com cada nova morte da linhagem. Não era ela, era o reflexo deturpado do trauma, agora faminto, ameaçando romper o véu entre os mundos. Está tentando atravessar, murmurou Clara. Ayla assentiu. Sua voz não saía da boca, mas da mente de Clara. Se você recuar, ele se completa. Se aceitar, ele se dissolve. Clara deu um passo à frente. As chamas a envolveram. Dentro delas, viu todas as mulheres antes dela. Suas histórias, suas mortes, seus medos, mas também sua força,
sua sabedoria, sua essência. Ela entendeu. A maldição não era algo lançado contra elas. Era um eco que precisava ser ouvido, acolhido. Negar sua dor fora o que a perpetuara. Aceitá-la era o que a desfazia. Eu aceito, disse Clara com voz firme. A dor, a história, a chama, tudo. A sombra avançou, tentando engolir o centro da clareira. Mas no instante em que Clara fechou os olhos, algo rompeu, não com estrondo, mas com silêncio, absoluto, profundo. A sombra se dissipou como fumaça, dissolvida na luz dourada que emanava do peito de Clara. A espiral de pedras brilhou intensamente antes de apagar-se. Ayla sorriu uma última vez e desapareceu, não em agonia, mas em paz. Clara caiu de joelhos, exausta. Ao redor, a floresta respirava. O ar parecia mais limpo, mais leve. Ao abrir os olhos, notou que a pintura, a que trancara no sótão, estava agora à sua frente, em pé entre as árvores. Mas a mulher do quadro não era mais ela, era outra, nova, livre. E pela primeira vez em gerações, Clara soube. O ciclo havia sido quebrado, não pela morte, mas pela lembrança. Clara voltou para casa ao amanhecer. A floresta, antes ameaçadora, agora parecia acolhedora. Os sons haviam retornado, o canto dos pássaros, o farfalhar do vento nas folhas, até o riso distante de crianças. Ou seriam ecos de tempos antigos. Ela se deitou no sofá, ainda com a roupa coberta de folhas e terra. Dormiu por horas, um sono profundo, sem sonhos. Quando acordou, o sol já passava do meio-dia. O mundo estava em silêncio, mas era um silêncio calmo, como o depois de uma tempestade que lavou tudo. Nos dias que se seguiram, Clara explorou a casa com um novo olhar. Encontrou cartas antigas de Marta, fotos de mulheres que agora ela conhecia como irmãs de sangue. Começou a catalogar tudo, montar um arquivo. Sentia que precisava preservar aquela história, não como maldição, mas como memória. Elias não apareceu mais. A casa dele estava vazia, como se nunca tivesse existido. Mas Clara encontrou no correio um envelope sem remetente. Dentro, um único bilhete. O elo foi desfeito. Agora plante outro. E junto, uma pequena semente escura, embrulhada em tecido de linho. Ela sabia o que fazer. Na clareira onde tudo havia acontecido, cavou um pequeno buraco no centro da espiral de pedras e plantou a semente. Cobriu com terra e acendeu uma vela ao lado. Não disse palavras, apenas sentiu. Naquela noite choveu, uma chuva calma, morna, como uma bênção. Meses se passaram. A semente brotou. Uma árvore pequena com folhas rubras e tronco branco surgira onde antes havia dor. Visitantes da vila passaram a dizer que se sentiam estranhamente bem ao passar por aquela trilha, como se algo invisível os aliviasse. Ninguém sabia por quê, mas Clara sabia. Ela transformara a chama em raiz. Anos depois, Clara ainda morava na mesma casa. Havia restaurado a pintura, agora exposta em sua sala. Às vezes achava que a imagem mudava sutilmente, como se Ayla ainda estivesse ali, observando, cuidando. Escreveu um livro, contou a verdadeira história, sem filtros, sem disfarces. Uma editora local publicou. Ganhou reconhecimento, mas Clara recusou entrevistas. Disse apenas: "Não é sobre mim, é sobre todas nós." Certa manhã, uma menina de cabelos ruivos correu pela floresta. Tinha os olhos vivos, curiosos. Parou diante da espiral de pedras, onde a árvore crescia firme. Tocou o tronco com reverência, mesmo sem entender por quê. "Mamãe", gritou, "tem alguma coisa mágica aqui." Clara sorriu ao longe. A chama estava segura, a memória viva e o ciclo finalmente transformado.